Questão 30. Relativamente ao poder hierárquico, analise as partes a seguir. É o poder que dispõe o executivo para distribuir. Eu já vou ir circulando aqui, tá, pessoal? Fazendo os destaquezinhos para a gente, à medida que a gente vai lendo, tá? É o poder que distribuir e escalonar funções dos seus órgãos, né? Quando fala dos seus órgãos, significa de forma interna, ok? Ordenar e rever a atuação dos seus agentes, certo? Estabelecendo uma relação de subordinação, ou seja, uma relação hierárquica, entre os servidores do seu quadro de pessoal, mais uma vez, internamente, tá? Esse que nada mais é o conceito de poder hierárquico. É isso que a gente tem na doutrina, na jurisprudência, é um conceito pacífico de poder hierárquico. Tá? A nossa apostila fala algumas palavrinhas, né? Por isso que eu digo que é importante vocês fazerem questões, porque nem sempre na apostila ela vai vir tão completa assim, e os conceitos, eles têm vários desdobramentos. Por mais que a ideia seja a mesma, eles podem ser escritos de várias formas. Então é importante a gente fazer questão e conseguir visualizar isso aí. Mas a gente vê as palavras-chave, né? Vê subordinação, vê escalonamento, distribuição de funções entre os seus órgãos, fiscalização, rever os atos, né? É palavras-chave que já automaticamente nos retomam ao poder hierárquico, tá? E tem um correto, conforme a gente acabou de ver aqui. E mais, tá, pessoal? Olha só, eu vou eliminar a B e a C, e dentro do livro aqui, ó, do Alexandre Mas, que eu já mostrei para vocês, o conceito tá igual do concurso, né? Esse concurso aqui é da Banca Legal, é 2022, aqui daqui de Porto Alegre, né? E o conceito igual, poder, né, é o que dispõe o executivo para distribuir e escalonar as funções, seus órgãos, ordenar e rever, estabelecendo relação de subordinação entre os servidores do quadro pessoal, tá? Atenção em relação ao poder executivo aqui, porque o poder hierárquico também existe dentro do legislativo e judiciário, né? Da mesma forma, mas de regra aqui é do executivo, porque estamos falando da administração pública, tá? Mas dentro desses poderes executivo, legislativo e judiciário também existe essa hierarquia, certo? Depois a questão ainda ela fala, é um poder interno, e é interno por quê? Porque ele trata, né, das análises dos seus próprios funcionários, mas não permanente, exercido pelos chefes de repartição sobre seus agentes subordinados e pela administração central em relação aos órgãos públicos consistentes nas atribuições de comando, chefia, direção dentro da estrutura administrativa, tá? Quase 100% certo, pessoal, o erro é dizer que é um poder não permanente, quando na verdade sim, é um poder permanente. A gente vê aqui, ó, poder hierárquico, ele é um poder interno e permanente, né? Porque ele está sempre sendo exercido, certo? Exercido pelos chefes de repartição sobre seus agentes subordinados e pela administração central, né? Em relação aos órgãos consistentes nas atribuições de CDC, né? Comando, chefia e direção, tá? Dentro da estrutura. Então, é sim um poder permanente, tá? Depois a gente vai ver mais à frente aqui uma diferenciação em relação ao poder disciplinar, tá bom? Guarde que na próxima questão a gente fala. Na sequência, tá? O que mais ela fala aqui? Então, a gente está eliminando a letra o número 2 e a gente acha a nossa resposta, né? Vai ficar somente a 1, tá? Qual que é o problema da partezinha final aqui para a gente não deixar passar em branco, tá? Exercido sobre órgãos consultivos. Não, né, pessoal? Eu não tenho a relação de hierarquia sobre órgãos consultivos. Pensamos, por exemplo, na Brigada Militar solicitando um parecer para a PGE, solicitando um parecer para o Tribunal de Contas, ou uma própria órgão da administração pública que solicite um parecer, né, para um órgão consultivo nesse sentido. Tá? Eu não vou ter uma relação hierárquica dentro da Brigada Militar e a PGE, ou dentro da PGE e a Brigada, ou vice-versa, entendeu? A gente não tem essa relação. E por mais que eu peça, solicite, né, a manifestação de uma consulta, eu faço uma consulta para aquele órgão, não existe hierarquia entre estes, né? Inclusive trouxe aqui, ó, o manual do MASA, fala no finalzinho, inclusive, sobre isso aí, ó, tá? Olha só, importante destacar que não existe hierarquia entre a administração direta e as entidades da administração indireta. Um exemplo comum, eu tenho o Banrisul, que é uma entidade de administração indireta, uma empresa pública, e nós temos o Estado do Rio Grande do Sul com uma administração direta, certo? E não há hierarquia entre Banrisul e Estado, ou vice-versa, também não há hierarquia. A autonomia característica das autarquias, fundações, empresas governamentais repele, olha só, que a autonomia dessas empresas ela repele qualquer subordinação com os entes, né, da administração central. Tá? O poder hierárquico também não é exercido sobre órgãos consultivos. Perceba ainda que ele trouxe até uma questão que caiu em 2007, tratando como correta, que diz que os órgãos consultivos, embora incluídos na hierarquia administrativa para fins disciplinares, fogem da relação hierárquica. Tá? Uma prova aí da Fazenda Nacional, publicada pela banca ESAF em 2007.
Certo, galera? Portanto, o gabarito aqui, letra A.